construir na dificuldade torna você uma pessoa mais sensível, mais dedicada, mais atenta. Você não pode errar para sobreviver. Grandes negócios já surgiram diante das situações mais adversas e mais difíceis de crise econômica e até de crise institucional. Então, se você tem um sonho, leve adiante. Faça o seu sonho ser maior do que a crise. Você tem que se entregar e abraçar aquilo como a única alternativa. E aí você tem que fazer bem feito, tem que se esmerar, tem que ter uma enorme disciplina. Não deixa a crise contagiar você. E simplesmente diga para ela que você não tem interesse nela. E acredite no seu projeto e faça também desta sua ideia uma ideia de boa oportunidade. Diariamente eu tenho que enfrentar um desafio que é a adversidade. Crise, sim. Esta crise vai passar. Ouçam o tio. Vai passar. Porque crise funciona como doença. Tem duas hipóteses. Ou a doença passa, ou eu passo. Nos dois casos é irrelevante focar na doença. Porque ou eu morrerei ou eu me curarei. A crise ou levará todo mundo para o fundo do buraco, e nós desapareceremos, ou nós vamos superá-la. E aí teremos uma onda de prosperidade. E depois disso, mais uma crise. Depois mais outra crise, talvez pior. Nós teremos agora uma sucessão de períodos. O que eu vou fazer com isso? Perspectiva é olhar longe para isso, estabelecer meta, avaliar, pensar o erro. Nada melhor do que um momento de crise para criar e olhar para as novas possibilidades e potencialidades. Só há dois caminhos a seguir nessas horas. Ou você se junta àqueles que apenas reclamam e não oferecem soluções, ou você decide fazer a diferença no mundo, apontando soluções criativas para a crise. Faça a diferença no mundo. Pare de reclamar e inove. Certamente você já passou por algum momento difícil na sua vida, e quando você supera aquilo, e quando você tira o aprendizado que a crise proporcionou, seja uma crise devido a um problema de saúde, seja um acidente, seja lá o que for, quando você supera isso e você percebe-se dentro do processo, também como criador do processo, a sua vida muda, tende a mudar. Tá? Então é exatamente essa mudança de foco, essa mudança de foco que vai trazer um novo colorido à sua vida, que vai trazer novas perspectivas para a sua vida. Porque se você continua diante da crise, ignorando as oportunidades evolutivas que ela lhe proporciona, você vai estagnar, que é o que acontece com a maioria das pessoas, que ficam ali só reclamando, se queixando. Internalize esse potencial imenso que você tem, todos nós temos, para que você possa transformar as crises em oportunidades. Agora, só acreditar não funciona. Aí tem vários outros fatores, tem a questão técnica, né? Tem a própria resiliência da pessoa, porque se eu disser para você que eu vou ter que levar 100 fracassos para ter o meu primeiro sucesso, meu cérebro até compreende essa estatística de conversão. Porém, a pergunta é, será que eu vou aguentar passar pelos 100 fracassos? Será que eu vou aguentar a vergonha de cada fracasso? Será que eu vou aguentar a crítica daqueles que me acham bobalhão por acreditar que eu posso chegar lá? Será que eu vou suportar passar esse tempo sem colher frutos quando eu já poderia ter um emprego público, já tá ganhando algum dinheiro? Será que eu vou aguentar o desprezo da família pelas minhas escolhas? A crítica dos meus amigos? Andar de carona no carro do amigo que já tem um carro e eu não tenho ainda, porque eu estou ali perseverando, estou levando não na cabeça, estou fracassando ainda? Será que eu vou conseguir sobreviver a esse período de provação até chegar lá? Porque todo mundo enxerga a hora que o cara chega. Ninguém enxerga as quedas dele. Ninguém enxerga os nãos que ele levou. Ninguém enxerga as dificuldades que ele passou. Ele só enxerga o quê? Pô, aquele lá é o cara. Aquilo que eu falei, não é o cara. Não é o cara. Na realidade, a crise, parece clichê isso, mas a crise é o melhor momento para quem está embaixo. Aí alguém pode dizer, pô, que estranho isso. Porque o que acontece? Se tudo fica como está, ou seja, se tudo permanece estável,
é bom para quem está no topo. Quem está embaixo precisa da instabilidade para ter a chance de subir. Então eu costumo dizer que a crise é o momento, é a hora da verdade. É o momento que as cartas são redistribuídas no jogo. E é o momento onde você pode ter a chance de trocar de lugar e o dinheiro muda de mão. Quantos quebram na crise? O dinheiro muda de mão no meio da crise. E aliás, foi quando o dólar bateu 4,15 no final de 2015, foi quando eu aproveitei a oportunidade de recomprar o WhatsApp, que foi uma empresa que eu vendi 3 anos antes, e que durante esse período nós estamos adquirindo outras redes e construindo uma rede ainda maior do que aquela que a gente tinha antes. Isso acontece porque a gente está na crise. Então a crise, eu não gosto de crise, porém, na crise é possível você aproveitar esse momento em que muitos às vezes entram em desespero, em que muitos às vezes acham que depende da coisa mais estável. Apesar de ser um momento de oportunidades, eu não gosto. Eu prefiro navegar sem muitas ondas. Mas se tiver que navegar com ondas, a gente sabe navegar com ondas e eu penso que quem se propõe a aprender a navegar na tempestade consegue encontrar muita chance.